Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Ribeiro, dando continuidade à série Conheça a Sua Bíblia. Muito feliz por estar com você. Vamos orar, porque é o Espírito Santo quem coloca a vida nessas palavras. Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de podermos estudar a Tua Palavra. Te agradecemos pelos recursos que o Senhor nos deu, pelos recursos que o Senhor nos dá todos os dias. Te pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados, enche-nos com Teu Espírito Santo e livra-nos de toda obra das trevas. Eu peço, Pai, que o Senhor abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo, essa minha amiga. Que o Teu Espírito fale poderosamente no coração e na mente, no espírito, na alma, Senhor, no intelecto. Fala com ela, fala com essa pessoa, Pai. Que o Teu Espírito ensine a ela tudo o que o Senhor quer ensinar. Que a voz profética venha no coração dela. Em nome de Jesus, nós consagramos a Ti esse estudo. Pedimos anjos especiais conosco, Pai. Tanto aqui na gravação, quanto no recebimento dessa mensagem. E Te agradecemos imensamente, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, e o Senhor vai falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Ok, nós terminamos de falar sobre as cartas que Paulo escreveu às igrejas. E agora vem uma sequência de cartas, chamadas cartas gerais, porque foram cartas escritas para a igreja de um modo geral, não para uma igreja em particular, igrejas não especificadas, com exceção da carta de 1 João, que é destinada à senhora eleita, e 3 João, destinada a um homem chamado Gaio. Também os estudiosos, quando faz a divisão da Bíblia, chamam essas cartas de cartas não paulinas. Então, vai desde Hebreus até Judas. Foram escritas por Tiago, Pedro, João e Judas, além de um autor anônimo que escreveu a carta aos Hebreus. Esse Judas que aparece aqui não é o Judas que foi discípulo, que traiu Jesus. É outro Judas. Essas cartas falam sobre a vida cristã de um modo geral. Foram escritas em datas próximas à morte do apóstolo Paulo. Paulo havia prevenido a igreja do perigo de heresias. Atos 20, 1 Timóteo 4, 2 Timóteo 4 também. E nessas epístolas não paulinas, encontramos a abordagem daquele mesmo assunto de uma forma mais abrangente. A igreja primitiva, além de ter sido ameaçada com perseguições externas pelas conversões dos judeus, das pessoas, foi também atacada internamente por falsos profetas, trazendo heresias, trazendo falsas doutrinas. Então, a primeira delas é a carta que foi escrita aos Hebreus. Hebreus não é propriamente uma carta, nem um sermão. Na realidade, ele não tem introdução, não é endereçada a ninguém específico e não há saudações finais. O seu conteúdo é doutrinário e exortativo, podemos chamar de um livreto, né? Trata-se de uma exposição que mostra a superioridade do cristianismo sobre o judaísmo. O cristianismo é o cumprimento de tudo que foi ensinado no judaísmo. Faz um paralelo entre o sacerdócio de Jesus e o sacerdócio levítico, ou o sacerdócio de Arão, que nós vemos lá no Antigo Testamento. Essa carta é anônima. No primeiro versículo, o escritor se revela como judeu, que ele fala descendente de nossos pais. Está escrito aos Hebreus. Hebreu é uma forma também de identificar o povo judeu. A data provável em que foi escrita, mais ou menos entre 64 e 68, depois de Cristo. Versículo-chave, do 1 ao 2,
que diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Os versículos do capítulo 4, o versículo 14 a 16 diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. A palavra-chave é superioridade de Cristo, e o capítulo-chave é o 11, que fala sobre o que convencionou se chamar os heróis da fé, as pessoas citadas na Bíblia que foram exemplo de fé, como por exemplo Abraão. A mensagem central: ter uma real concepção sobre a glória e a obra de Cristo, sabendo que somos herdeiros com Ele, nos cura de qualquer desânimo e nos impede de desviarmos do caminho da salvação. Você é herdeira, você é herdeiro de Cristo. Em nome de Jesus, se há desânimo no seu coração para continuar essa carreira, se a esperança foi embora, que ela seja acesa novamente por você, por Deus dentro de você, porque você é herdeiro do Senhor. Muita coisa boa te espera, muitas bênçãos, muitas vitórias, muitas conquistas esperam por você. Caminha, vai em frente, porque está chegando a sua bênção. Os judeus que se converteram a Jesus Cristo ainda ficaram presos às tradições judaicas, imaginando que para ser salvo era necessário seguir a lei de Moisés, além de aceitar Jesus. Alguns desses judeus voltaram para o judaísmo depois de um tempo, considerando Jesus como um profeta apenas e não como um salvador. Além dessa situação, havia cristãos desanimados por causa do sofrimento da perseguição. Eles se sentiam abandonados. Quando a gente fala sofrimento da perseguição, era sofrimento físico, emocional, espiritual, era opressão, era perseguição para matar mesmo, para prender as pessoas, para serem expulsas de suas famílias. Foi um tempo muito difícil, porém um tempo de muito crescimento da igreja também. Hebreus foi escrita para provar que Jesus Cristo é o cumprimento perfeito da lei e que ele está acima da lei e dos profetas. Mostra que o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. O propósito foi levar os crentes à maturidade na fé. Traz exortações para não sermos negligentes, nem incrédulos, para não cairmos em apostasia, ou seja, misturarmos a sã doutrina com aquilo que é falso, e para não cairmos em pecado, e para não sermos indiferentes à palavra do Senhor. O caráter de Deus nessa carta, ele se apresenta como Deus fiel, sempre presente e santo, e o papel dele trazer salvação para todos. Jesus Cristo é maior que os profetas, maior que os anjos, maior que Moisés, maior que Josué. Ele é o Filho de Deus. Ele é maior que todos os sumos sacerdotes. Aqueles ofereciam vários sacrifícios de animais como oferta pelos pecados das pessoas e pelos próprios pecados. Mas Jesus não tinha pecado. Ele se ofereceu em sacrifício uma vez para sempre. Não precisa cada ano voltar e sacrificar. O sacrifício dele está valendo para a eternidade.
Eu deixo essa palavra para você refletir. Você deve progredir na fé cristã. Como que você está? Como que a sua fé está? O retrocesso produz indiferença. Isso está escrito em Hebreus 13, 22. Você não pode ficar estagnado na vida cristã. Busque desenvolver-se na fé. Busque crescer na comunhão, na intimidade com Deus. Busque aprender cada vez mais com o Senhor. A fé cristã é dinâmica. Suporte a palavra de exortação quando ela vier. Nem sempre as palavras que recebemos é para nos animar, dizendo que somos maravilhosos, que vamos ter muitas vitórias. Às vezes, de tempos em tempos, o Senhor traz uma palavra de exortação para a gente endireitar o nosso caminho. A palavra do Senhor é para encorajar e também para exortar. Então tenha um coração tratável, ensinável, um coração que possa abrigar a palavra de Deus. Hebreus começa lembrando que o Senhor havia se revelado outrora, Havia se revelado lá no passado pelos profetas, e agora ele fala através do seu Filho. O Espírito Santo nos revela Jesus Cristo, e a minha oração é que o Espírito Santo se revele a você, que o Espírito Santo revele o Senhor Jesus a você de uma forma particular, de uma forma profunda. A revelação espiritual é o que transforma a nossa vida, é o que vai transformar você. Toda a Escritura é uma só palavra. No deserto seriam mudados pelo maná, o pão do céu, que é Jesus. E é Jesus quem nos muda. Alimente-se desse pão do céu todos os dias da sua vida. E quando você perceber, você já terá sido transformado muitas e muitas vezes, muito mais do que você possa imaginar. Existem coisas dentro de você que precisam ser mudadas e o Senhor está disposto a mudá-las. Renda-se ao Espírito Santo e permita que o Senhor Jesus fale diretamente no seu coração. Você será curado interiormente. Aqueles cristãos não estavam progredindo, eram fiéis, perseverantes, mas estavam cansados, porque insistiam em pensar com a mente antiga. E eu te faço uma pergunta: como estão os seus pensamentos? Pensamento gera um sentimento, e sentimento gera uma ação. Se os seus pensamentos a respeito de você mesmo não mudam, se eles continuam levando você para sentimentos de rejeição, ou de medo, ou de inferioridade, ou de amargura, e esses sentimentos estão levando você ao afastamento dos irmãos em Cristo, ou mesmo ao afastamento de Deus, isso é muito triste. Viver de acordo com os princípios da velha natureza, antes de você ter tido um encontro com Cristo, é uma coisa muito triste. A mudança de mente, a santificação, acontece quando você se expor à palavra de Deus. É tempo de você se esvaziar, para você mesmo se encher com o Espírito Santo. O remédio para a cura interior é olhar para a glória de Cristo. Você é herdeiro com Ele. O caráter de Cristo pode ser formado em você. Essa é a maior herança que você pode ter. Uma palavra profética, e tome posse dessa palavra porque ela foi escrita para você. Hebreus 10, 35 a 39. Por isso, não abra mão da confiança que você tem. Ela será ricamente recompensada. Você precisa perseverar, de modo que quando tiver feito a vontade de Deus, você receba o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Mas, porém, não somos dos que retrocedem
e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Em nome de Jesus, que você esteja nesse time daqueles que não retrocedem por absolutamente nada, mas que crê e que vai receber a salvação, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu fico por aqui hoje, que você tenha uma boa semana, até a próxima semana com Jesus sempre. Tá fazendo bem para você essas meditações? Então compartilhe, dê o like, escreva comentários. Só dessa forma o canal vai crescer, vai ter visibilidade e algumas outras pessoas poderão conhecer e poderão ouvir aquilo que te fez bem também, em nome de Jesus. No final também estou deixando a capa do meu livro, que está na Amazon, está em e-book, e eu incentivo você a adquiri-lo ou presentear alguém. Eu tenho tido tantas experiências, ouvido tantas pessoas falarem que foram impactadas com o que está escrito ali. É um livro de cura das emoções, cura emocional, de relacionamento com Deus, baseado nas leis do Senhor. Não deixe de ler, não deixe de adquirir o seu exemplar. Um beijo no coração e até a próxima semana, em nome de Jesus. Amém.